Acho que você já sabe, né? Você deve ter tido uma noção. Quando Paulo orienta Tito, Tito está na região das ilhas de Creta, e são mais ou menos 100 igrejas ali que só foram estabelecidas, e Tito tinha que ordenar essas igrejas, colocar essas igrejas em ordem, estabeleceu o padrão de Deus, o padrão que Paulo havia orientado. E quando Paulo escreve essa carta aqui, se você pudesse resumir a Tito, Paulo está dizendo assim, Paulo está dizendo para Tito o seguinte: Tito, uma igreja forte, uma igreja para sobreviver a perseguições, a crises, uma igreja para passar por isso, é uma igreja que precisa ter três pilares de sustentação: doutrina forte, liderança forte e famílias fortes. E eu estava pensando que esta é a grande necessidade nossa, não é? Nós hoje também, como igreja, nós precisamos ter doutrina, muito importante, nós sabemos no que nós cremos, nossas convicções, liderança, né, firme, e famílias fortes. E família forte, uma família forte começa pelo papel do homem, pelo posicionamento do homem. E nós vamos conversar um pouquinho durante esse tempo aqui sobre esse versículo. Então vamos gastar todo o nosso tempo aqui só em cima desse versículo. Abra sua Bíblia, se você não abriu ainda. Tito capítulo 2, verso 2. Ele diz, Paulo diz: quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios no amor, sadios na fé, no amor e na constância. Então, um esboço bem simples, né? Para os alunos aí de homilética aí que nós trabalhamos, né? Um esboço bem simples, ele vai trabalhar essas questões do caráter do homem. E é importante a gente entender um pouquinho desse versículo e fazer uma aplicação bem prática para a minha vida, para o seu casamento, para o seu desempenho como homem. Irmãos, a identidade masculina, ou a importância de nós falarmos sobre o papel do homem no casamento, é muito importante na nossa época, porque vocês devem ter percebido, já lido, né, nas entrelinhas da mídia, do momento que nós vivemos, que há um esforço deliberado das trevas para que o mundo unissex possa ser gerado. A ideia de que não há papéis, que não há função, que você pode ser o que você quiser, onde você quiser e do jeito que você quiser, né? Então a ideia de que agora você pode ser o que você quiser, né? Não tem essa questão, ninguém pode definir o que você é, né? Obviamente que é uma rebelião contra o governo de Deus, contra a criação de Deus. Então essa orientação ou essa meditação sobre a palavra do Senhor, sobre o papel, ela chega numa hora muito oportuna. E é importante nós entendermos algumas questões, eu chamo isso de algumas considerações preliminares para a gente entrar no texto. Primeiro, Gênesis nos ensina que Deus criou homem e mulher. E aqui nós podemos fazer valer, né, da onda aí maravilhosa, né, da Igreja da Lagoinha, que tem pensado aí sobre todos aí a ideia de que Deus não erra, né? Quando Deus te fez homem, Deus não errou. Não foi um acidente, não foi uma coincidência lá de cromossomos, é uma ideia lá do seu DNA, alguma coisa, um acidente de percurso, e você por acaso nasceu homem, né? Então quando Deus cria homem e mulher. O mundo unissex é o mundo de Satanás, um mundo onde todos têm os mesmos, ou pode ter o mesmo papel, né? Na nossa sociedade, como ela é pragmática, eles não perguntam o que está certo, eles perguntam se dá certo. Então, se numa família que está funcionando, está dando certo, a mulher ser o que ela quiser e o homem ser o que ele quer, isso é aceito, isso já é tido como bom, né? Porque está dando resultado. Então é importante a gente entender isso. Segundo lugar, quando eu celebro a minha identidade masculina, quando eu assumo que Deus determinou que eu fosse homem, que ser homem é uma determinação de Deus, é uma escolha de Deus, eu glorifico a Deus. Então assim,
Quanto mais homem no sentido bíblico, masculino você for dentro do seu casamento, mais você vai estar glorificando a Deus. Tudo que Deus fez para a sua glória. Então, quando você é homem de verdade dentro do seu casamento, né, assume uma posição de homem, e nós vamos ver que hoje, você pode perceber isso nos filmes, nas músicas, nas propagandas, a ideia sempre de banalizar a função ou o papel do homem. Pega, por exemplo, um desenho muito conhecido nos Estados Unidos, que faz sucesso no mundo inteiro, né? Você pega aí os desenhos, você vai ver, né? O Simpson, por exemplo, pega lá, qual é a figura daquele homem? Né? Sujeito relaxado, sujeito sem compromisso com ética, né? A mulher trabalhadeira ali, aquela pessoa firme e tal, e ele é carregado, não tem compromisso, não tem liderança, né? Então a ideia hoje é que a mulher não precisa do homem. Amanhã nós vamos falar um pouquinho sobre a mulher. Então esse espírito, ele vai atuando, e a gente percebe assim nas famílias, de uma maneira sorrateira, esse conceito entrando, né? De que o homem não precisa ser homem, ele pode ser o que ele quiser ser, né? Então nós vamos ver que quando nós respondemos ao chamado de Deus, nós glorificamos a Deus. Vamos lá, pensando no texto, quanto aos homens, eu gosto muito da ideia, né? Crisóstomo chama essa ideia de ovelha de barba branca, né? A ideia de que são homens maduros. Na nossa cultura, velho é pejorativo. Ninguém quer ser velho na nossa cultura, né? Então aqui, obviamente que homens idosos, homens velhos aqui, é a ideia de homens casados, homens que têm responsabilidade, que não é mais menino, né? Não é a ideia de um ancião, uma pessoa bem velhinha lá, sem mais nenhuma liderança, sem nenhuma condição. É que na nossa cultura, ninguém quer ser velho, todos querem ser jovens, imaturos, aventureiros, né? O espírito jovial, isso é celebrado na nossa cultura, né? As pessoas pintam o cabelo, as pessoas se arrumam, as pessoas fazem o que pode. Há um desespero, mesmo porque na nossa sociedade não existe a ideia de vida depois da morte. Então há um desespero social para a gente manter a ideia de ser meninão, de ser jovem, né? Isso é celebrado, né? E alguns homens embarcam nessa, né? E querem ser eternamente jovens. Você quer agradar alguém, você chama ele de jovem, né? Ele fica todo contente, né? Você chama de meu senhor, a pessoa já fica meio assim, né? A ideia de assumir a aposentadoria, a idade, né? Isso é um conflito na nossa sociedade, né? Nós não gostamos da ideia de ser um homem maduro. Nós temos dificuldade, os homens têm dificuldade. A gente acha que são as mulheres que têm dificuldade com a idade. Não é só as mulheres, não, os homens também, porque a nossa sociedade, ela descarta o velho é jogado fora. Então quando começa a ficar velho, ele começa a entrar em desespero, né? E aí começam algumas afirmações: separa da esposa, casa com a mais nova, para poder, né, se sentir mais vivo, mais homem, né, mais viril. Essa é uma tendência muito grande da nossa sociedade. E a palavra do Senhor, então, vai nos dizer que a igreja forte é a igreja que tem homens maduros. E nós podemos resumir esse versículo aqui em duas palavras: dignidade e maturidade. Então vamos primeiro trabalhar 3 conceitos de dignidade e depois de maturidade. O que significa quanto aos homens idosos, né? A sua influência, homens dignos, maduros, são colunas da família e da igreja. Irmãos, nós precisamos urgentemente de modelos para o rebanho. A nossa igreja cristã, de modo geral, ela tem uma carência muito grande de homens como modelo para os jovens, para os adolescentes, para as crianças, né? O homem pode ser uma coluna, ele pode ser um modelo, ele pode ser um líder da igreja, mas se ele não for um líder na igreja, ele precisa ser um líder dentro da sua casa. E é muito importante o homem entender essa vocação, esse chamado. Vocês vão perceber no texto que não é para fazer. Se você voltar os seus olhos para o verso 2, você vai ver que não tem nada de habilidade, é caráter. Não é o que você faz, é o que você é a sua vida. Você vai ver que o verbo aí é ser, né? A ideia daquilo que você é muito mais importante fazer. Não estamos falando de obras, estamos falando de caráter.
E é muito importante nós termos essa compreensão, irmãos, porque nós vivemos uma sociedade pragmática. Nós vivemos uma sociedade de resultado, onde as capacidades, onde os talentos, eles sobrepujam o caráter. A nossa sociedade é assim. Você pega aí no mundo do futebol, não importa se o sujeito é um mau caráter, jogou bem, fez gol, está tudo certo. É isso que manda. Então isso vem do mundo, vem para a vida da igreja também. E às vezes nós homens somos tentados a entrar por esse caminho. Mas a Bíblia nos corrige aqui nesse texto, dizendo que o nosso chamado primeiro é para ser dignidade. E tem 3 características aí fantásticas, né? Temperantes, respeitáveis e sensatos. Então Paulo está dizendo para Tito: Tito, olha, um homem para ser um modelo da igreja, um modelo, um líder da sua casa, ele precisa ser um homem temperante, ele precisa ser um homem respeitável, tem que ter o respeito dos de dentro, dos de fora, e ele precisa ter sensatez. E no segundo momento ele vai dizer que a maturidade gera saúde. Então um esboço bem simples aí, a última parte do versículo está dizendo que o homem maduro é um homem sadio, ele não é doente em 3 áreas: na sua fé, no seu amor e na sua constância. O homem é que vai dar essa constância para a família, constância para a vida da igreja, e é muito gostoso nós pensarmos nesses pontos aqui como algo fundamental que todo homem precisa ter. Vamos lá? Vamos começar então? Temperante. O que significa a expressão temperante? Calvino traduz literalmente como sem vinho, sóbrio. Alguém que tem a ideia de que alguém que está desprovido de álcool, não embriagado. Temperança significa equilíbrio. Uma pessoa que tem limites, conhece os seus limites, né? Um homem maduro tem essa ideia. A ideia de temperança e limite é muito importante. Quanto mais maduro um homem for, mais claro vai ficar os seus limites, principalmente as suas fraquezas. O que gera temor na nossa vida e o que gera equilíbrio na nossa vida, temperança, é o temor, é o reconhecimento dos nossos limites. Uma das marcas da juventude, né, do ímpeto do jovem, é que ele não conhece seus limites. Vamos imaginar uma cena aqui, né? Você tem uma criança aí, você tem um filho aí de 5 anos de idade, e vamos imaginar um circo na cidade, aí hoje não tem mais circo com um leão, né? Mas vamos imaginar que tivesse um circo aí na cidade de Maringá, e o teu menino ficasse todo animado: pai, me leva a ver o leão, quero ver o leão, quero ver o leão. E você chegaria lá então, naquele lugar, e à medida que você fosse chegando, o menino segurando a sua mão, ele ia te puxar para ficar mais perto do leão possível, e você ia puxar ele para trás para ficar o mais longe possível do leão. E aí alguém olhando aquela cena falaria para você assim: rapaz, como você é fraco, né? Você é medroso. Olha, teu filho nessa idade não tem medo do leão e você tem. E se você for um homem equilibrado, um homem de limites, você vai chegar para aquela pessoa e dizer: olha, deixa eu te explicar uma coisa. Eu conheço as minhas fraquezas e eu conheço a força desse leão. O meu filho, pela sua imaturidade, ele não conhece nem as suas fraquezas e nem a força do leão. Então, maturidade vai gerar distanciamento do leão. Imaturidade vai gerar o quê? Proximidade do perigo. Irmãos, em todas as áreas da nossa vida, esse princípio serve. Por exemplo, na vida sexual, nas tentações sexuais. Quanto mais você conhecer as suas fraquezas e seus limites, mais longe do leão você vai ficar. Então, um homem forte, um homem temperante, um homem equilibrado, não é um homem audacioso que invade e quebra princípios e limites, mas ao contrário, ele conhece a sua fraqueza. E por conhecer a sua fraqueza, ele mantém distância do pecado. Os irmãos percebem como é importante alguém ser equilibrado? Como o desequilíbrio hoje é marcante na nossa sociedade. É alguém moderado na atração dos prazeres, é alguém que começa a dominar, e esse domínio, essa moderação só vem com a maturidade. Isso não acontece por acaso. É a ideia de você não ser exagerado.
todo excesso revela uma carência. Um homem temperante, um homem equilibrado, é alguém que tem essa ideia. Ele tem equilíbrio, ele coloca sob limites, ele sabe moderar isso. A sua vontade está sujeita à sua realidade. Isso é um homem não exagerado, né? O contrário seria um homem embriagado. O contrário de alguém sóbrio ou alguém temperante seria um homem embriagado. Agora, não se iluda, não é só o álcool que embriaga. Não é só o álcool que embriaga. O álcool cega, né? Tira você do centro da realidade, te desequilibra, viu? Um bêbado não consegue andar. Antigamente, né? Os guardas, quando não tinha bafômetro, ele mandava o sujeito fazer um 4, né? Ou fazia uma linha e mandava. Os filmes tinham essa ideia, né? E obviamente que alguém alcoolizado, ele não vai conseguir fazer o percurso. Ele não vai conseguir manter o equilíbrio, né? Ele está desequilibrado, ele está embriagado. Agora deixa eu te falar uma coisa. Nós homens, especialmente quando estamos aí próximos dos 40, 50 anos de idade, né, entre 50 e 60, nós somos tentados a nos embriagar com outras coisas. Não é só o álcool que faz isso, dinheiro. E o problema é quando a gente começa a ganhar dinheiro, né? Quando você se arrebenta de trabalhar e não ganha muito dinheiro, isso não tem muito perigo não, né? De você se tornar um escravo do... Agora, quando começa a dar resultado, começa junto com o dinheiro vir o poder, você precisa de muita graça de Deus para não ser um homem embriagado. E aí começa a você mais trabalha, você mais, né, quer ganhar dinheiro, mais dinheiro você ganha, e você quebra princípio, arrebenta a família, não tem compromisso com Deus, com a igreja. E a gente vê isso facilmente. Nos meus 33 anos de ministério, a gente percebeu isso em vários homens, né? Enquanto eram simples, enquanto não tinham as coisas, não ganhava dinheiro, era um homem firme na igreja, firme com as coisas de Deus, dedicado. De repente começou a fazer alguma coisa, começou a ganhar, começou a crescer, não tem tempo para mais nada. E é interessante que a desculpa que essas pessoas dão é o seguinte: olha, mais um pouquinho eu vou estabilizar, daí eu paro. E ele só vai parar mesmo quando o prever estiver batendo na sua porta lá para ir buscá-lo, porque embriaga, né? E a embriaguez cega, você não sabe que você não consegue discernir isso. Sexo também, engraçado que o sexo fora do casamento, né? Dentro do casamento não tem perigo de embriagar não, né? É até bom que ele seja bem constante e atuante, mas a tentação, a autoafirmação, esse é um risco de embriaguez muito grande, especialmente depois dos 50, 60, você começa a perceber, né, que está terminando, aí você fica olhando a vida, é uma tentação muito grande, é uma área que nós precisamos vigiar muito, né? Poder e a própria bebida em si. Cabe aqui um parênteses, irmãos, que na nossa cultura, nós somos anestesiados. Houve um processo deliberado, desde a Copa de 70, de que as empresas de cerveja, de passar a ideia de que cerveja não é álcool, não é bebida. Então as pessoas costumam dizer: olha, eu não bebo, eu só tomo uma cerveja. Você fala: peraí, mas então você bebe, né? Nada contra você, se você tem equilíbrio, você tomar um vinho, tomar uma cerveja, nada de errado. Mas o perigo hoje, quantas pessoas estão embriagadas, né? O risco, quantos homens hoje são escravos do álcool, estão sujeitos, rebentam a sua família por causa disso. Então, é muito importante a gente entender que temperante ou uma pessoa equilibrada é uma pessoa que não está embriagada com essas coisas, né? É um homem firme na sua caminhada. Para terminar, temperante, a ideia de que é o contrário de um bêbado, né? Só para a gente repetir. Então, uma pessoa que não está embriagada, ela seria moderada, sóbrio, em alerta, vigilante, senhor de si, não no sentido de autonomia, né? Mas que tem domínio sobre os seus impulsos, ou ele é dominado, né? Ou cheio do Espírito Santo, equilibrado. Todos esses sentidos aqui são válidos, né? Só repetindo, aqui a mente limpa, né? A ideia era abstinência de álcool, a palavra no original dá essa ideia, né? Ok, vamos correr um pouquinho aqui. Respeitáveis. O que é um homem respeitado? Digno de respeito, que conquistou o respeito.
Irmão, se o homem exige muito que a esposa tenha respeito e admiração, uma das coisas mais importantes de nós homens entendermos é que nós é que conquistamos esse respeito. Ninguém te dá respeito. Filho nenhum vai te conceder respeito. Esposa, a sociedade não lhe concede isso gratuitamente. É a sua vida, é o seu testemunho, é a sua conduta. E aqui é um ponto muito importante, irmãos, porque um homem respeitado, ele tem autoridade na hora de pregar a palavra. Como que ele conquista esse respeito? Pelo seu testemunho, pelo seu amor a Deus, pelo seu amor à igreja, pelo seu amor à obra missionária. A sua conduta nessas 4 áreas gera respeito. Mas eu queria falar um pouquinho mais detalhado sobre atitudes práticas que geram respeito. A primeira deles, irmãos, é conduta financeira. Um homem que paga as suas contas, um homem que não deixa nós para trás, um homem que tem uma conduta, ele pode encontrar qualquer pessoa, ele pode chegar em qualquer lugar, e a gente tem que entender que, nos tempos para cá, isso ficou meio complicado. Meu pai tem 84 anos, aposentado, trabalhou na prefeitura a vida inteira, aposentado com 1,5 salário lá. A conta de luz chega, ele corre pagar na farmácia antes do vencimento. E ele tem orgulho de dizer: no meu portão nunca chegou um cobrador. Interessante que esses status, e essa questão de não dever, de não dar calote, não enganar os outros, não passar ninguém para trás, na nossa geração, na nossa sociedade, se tornou comum. Passa desapercebido. Irmãos, nós homens, nós precisamos ter uma conduta, isso para os filhos, para a esposa, é muito importante. Segundo lugar, ser trabalhador. Obviamente que uma está ligada à outra, né? Você vai dizer: Paulo, mas trabalhador? Pois é, eu confesso para vocês, eu moro perto do Sesumar, fui capelão do Sesumar, fui professor de teologia também do Sesumar, e eu fico preocupado com as pontes que nós vamos passar com os engenheiros que estão estudando hoje. Fico preocupado com a cirurgia que nós vamos fazer com os médicos que estão estudando hoje. Uma geração avessa à ideia do trabalho. Irmãos, a marca de um homem é trabalho. Ele pode ter outras marcas, nós estamos falando aqui, mas um homem, no mínimo, tem que trabalhar. Ao falar para os jovens, especialmente para os meus filhos, eu sempre orientei: hora de casar, você tem que casar com uma pessoa que tenha 2 características apenas. Primeiro, que ame profundamente a Deus e tenha um sério compromisso com o Senhor. Segundo, que goste de trabalhar. Se você casar com uma pessoa que ama a Deus e gosta de trabalhar, vocês vão passar as maiores dificuldades, mas vocês vão superar. Agora, minha filha, se você casar com um sujeito que não gosta de trabalhar, você está perdida. Se você não casar com uma pessoa que não quer compromisso com Deus, que não tem compromisso com Deus, irmãos, a mulher, por natureza, ela já trabalha mais que o homem. Mas você percebe hoje uma geração nova, e eu fico conversando, por exemplo, você conversa com um mestre de obra, fala para ele: como é que é para contratar pedreiro hoje, contratar servente? Ele, se eu estava conversando com o mestre de obra, ele falou: pastor, pedreiro bom mesmo, só acima de 60 anos, 55 anos. É muito difícil achar um pedreiro bom com 30, 40 anos de idade. Servente, então, na hora que você vai contratar, ainda você tem que fazer o seguinte critério: olha, é 150 por dia sem celular e 100 com celular. Chegamos nesse ponto, porque ele liga a bitorneira lá e pega o celular, ele joga uma pasada de areia lá e pega no celular, acaba a massa, grita com ele, ele tem que desligar o celular. Mas isso em todas as áreas. Quem é empresário aqui sabe do que eu estou falando. Que dificuldade hoje. Nós poupamos os nossos filhos de trabalhar. A maioria da nossa geração aqui são homens que trabalharam muito, começaram a trabalhar cedo. Meu primeiro registro em carteira foi com 11 anos e meio, teve que pegar um atestado do juiz para trabalhar, ser registrado com 11 anos e meio de idade. Trabalhei na farmácia São Paulo, meu primeiro registro, era seu Azauri que era o dono. Hoje, as mães poupam os filhos e os pais não deixam os filhos fazer nada. Menino de 15, 18, 20 anos, hoje nós temos adolescente de 40 anos dentro de casa, o pai dando tudo.
pai dando tudo. E a gente olha para aquele menino e fala assim, ele não vai passar o que eu passei. Você está estragando. Aquela chuva que você tomou no ponto de ônibus com a sua esposa para ir para o culto, aquela dificuldade de pagar aquela casa que você fez com tanta crediário, com tanta dificuldade, aquilo fortaleceu o relacionamento de vocês, fortaleceu o teu caráter, fez de você o homem que você é hoje. O sofrimento faz parte da vida. Nada amadurece mais do que o sofrimento, e nós não queremos que os nossos filhos sofram. E aí você não tem filho trabalhador. Gente, não importa se é rico, se é pobre, se tem dinheiro, se não tem, tem que trabalhar. É homem? Tem que trabalhar. E eu queria terminar essa parte aqui, tratando de um ponto muito importante, que gera muito respeito e autoridade. É o homem que reconhece os seus erros. É um homem que trilha no caminho do arrependimento, da confissão e do perdão. Irmãos, não é homem perfeito, ninguém está falando de homem perfeito. O que gera respeito não são imperfeições, todos nós aqui somos pecadores e temos dificuldade. Mas como é difícil você ter um homem que nunca reconhece os seus erros. Como é difícil ter um marido que não adianta falar, ele não vai te ouvir. Como é difícil conviver com um crente que nunca se arrepende. Você vai dizer, Paulo, mas se eu mostrar minha fraqueza, meus filhos não vão me respeitar. É o contrário. Quanto mais honesto, sincero você for com seu filho e você falar para ele, eu errei, me perdoa. Essa é uma área fraca do papai, ora por mim. Esposa, eu tenho dificuldade nessa área, me ajuda. Irmãos, isso conquista autoridade, isso gera respeito. Obviamente que a atitude da esposa para com o marido e o respeito um com o outro vai determinar muito, né? Mas nós homens, nós precisamos ter essa atitude. Em terceiro lugar, a Bíblia diz que nós precisamos ser sensatos. A palavra sensato significa prudente, ajuizado, alguém que age com bom senso. Age, é um homem que tem regrado em seus hábitos e conduta, revela um bom senso, um bom siso, cauteloso, prudente. Ele tem coerência e discrição no seu comportamento. É alguém que tem senso de direção. Irmãos, o homem precisa guiar a sua casa, ele precisa guiar a sua família. A sensatez gera isso. Eu queria só voltar um ponto que eu acho muito importante, que eu passei por cima aqui, na parte do respeito. Um homem casado, ele precisa entender que depois que ele casa, só tem uma mulher que ele pode cortejar e só tem uma pessoa que ele pode namorar, paquerar, sensualizar, estimular, excitar, é a sua esposa. Qualquer outra mulher que ele faz isso é pecado. O que gera respeito é uma conduta séria. Um homem crente precisa ser um homem sério na área sexual, na sua conduta sexual. Você tem que ser um homem íntegro nessa área. Tentações todos nós temos, mas você precisa cuidar dessa tentação, você precisa lidar com esse leão que está aí dentro. Então você é prático aqui. A maneira como você cumprimenta as pessoas, as outras mulheres, tanto as irmãs da igreja como na sua empresa. Como é que você trata a tua secretária, as pessoas que trabalham com você? Como é que você cumprimenta a mulher quando a sua esposa está junto? É diferente quando você está sozinho? Você tem liberdade com mulheres do sexo oposto? Brincadeira, intimidade. Se a sua mulher chegar naquela hora, você está perdido. Esses dias eu e a Vera estava andando de bicicleta e nós vimos um grupo de corredores muito animados assim, numa certa cidade, e aí de repente alguém encostou um carro, botou um som alto, aí um velhinho assim muito animado pegou uma menina nova lá e começou a dançar e dançar e dançar, e a coisa pegou fogo e todo mundo dançando. No meio da dança, na hora que a gente estava passando, ele gritou bem alto: se a minha mulher me pega aqui agora.
E uma celebração ali daquela conduta. Eu olhei para a Vera e falei, isso é o tipo homem que não é sério. Irmãos, cuidado com intimidade. Não, cuidado com o leão que está dentro de você. Você tem um homem descontrolado aí dentro, que se não for a graça de Deus te puxar, se não for o Espírito Santo te conduzir você na cruz, você cai. Eu sou forte. Você é forte nada, você é enganado. Todos nós precisamos ficar longe desse leão. Postura, brincadeira, piada, liberdade no celular, intimidade na internet. Eu vejo gente falando, se conversa com ex-namorada, bate papo com pessoas estranhas. Gente, um homem crente tem que ter conduta. Um homem sério tem que ter posicionamento. Começou a bater papo, pera um pouquinho, conversa com a minha esposa aqui, estou aqui. É com ela aqui, não é comigo não. Mas eu não posso ter amizade? Pode. Desde que você tenha mais amizade com o marido dela do que com ela. Você tem amizade com aquela mulher? Você tem que ter mais com o marido dela. Pastor, o senhor é muito radical. Nós estamos vendo aí o que está acontecendo, né? Quantos casos de adultério que começa por questões simples, falta de seriedade. Gente, cuidado com a internet. Deixa eu aproveitar aqui e falar, cuidado com pornografia. Não brinque com pornografia. Isso vai te destruir. Isso é sério. Pornografia não é brincadeira. Na nossa sociedade, pornografia é entretenimento saudável. Você vai encontrar pessoas, psicólogos, médicos dizendo que visitar pornografia, frequentar sala de pornografia é uma atividade de entretenimento, é mentira de Satanás. Isso é fonte de pecado e de destruição. Um homem sério não tem essa liberdade. As pessoas não podem ter nem liberdade com você de compartilhar esse tipo de coisa. Nós precisamos aprender a nos posicionar nessas situações. Um homem que tem respeito é um homem sério nessa área. Do jeito que ele cumprimenta alguém na rua, o dia que a mulher está junto, é a mesma coisa. Não tem perigo nenhum da mulher chegar e ele está conversando com a outra mulher. Ele não vai ficar vermelho e bambear as pernas e gaguejar. Porque ele tem uma atitude de respeito. Vamos voltar para o sensatez aqui para a gente terminar esse primeiro ponto. Sensato, sabe para onde está indo, guiado por princípios e não impulso. Irmãos, como é importante nós termos isso. Um homem sensato é um homem que tem direção. Nós precisamos ser guiados, irmãos, por princípios, não pelo nosso coração. Mas eu sou um homem de Deus, sabe o que isso quer dizer? Nada. Mas Deus me ama, eu sou um eleito de Deus, sabe o que isso quer dizer? Nada. Vou dar um exemplo para você. Sansão, escolhido por Deus, ungido por Deus, abençoado por Deus. O menino era um sucesso. Na sua juventude, as mulheres mais experientes olhavam para ele e falavam, esse é o genro que eu pedi para Deus. Todo mundo tinha uma filha para casar com aquele menino. O sujeito era rico, bonito, inteligente, líder, forte e crente. Mais o quê? Mais o que você queria para casar com a tua filha? Mas daqui a pouco esse menino chega para o pai e fala, pai, mas eu estou sentindo um negócio aqui, pai, mas eu estou com vontade de casar, que o senhor não imagina, que vontade que eu estou de casar. O pai dele falou, meu filho, isso é uma bênção. Isso aí foi o seguinte, quando Deus nos fez, você tem um hormônio aí chamado testosterona, que é uma maravilha. Isso aí uma hora vai acabar, você vai ver, não é sempre assim não. Isso vai baixar, mas enquanto não baixar, isso é uma festa, isso é uma bênção. Deus fez isso para você celebrar dentro de casamento. Agora, casamento tem princípio. Olha aqui quantas filhas de Deus você tem aqui na casa de Deus. Eu falo, não quero não, pai. Sabe o que eu quero? Eu quero uma que estiver bem próxima do capeta lá. Uma que for sobrinha de Satanás. Para destruir minha vida, para acabar com o meu sucesso, acabar com o sonho da senhora, fazer a mãe chorar todo dia. Não, claro que ele não pensou assim. Porque o diabo engana. Mas ele disse, não, eu quero lá fora. Um homem guiado pelo seu próprio coração. Um homem que não podia ser guiado por princípios, mas ele escolheu ser guiado pelo coração, pelos seus desejos. E a Bíblia diz que o nosso coração é o quê?
E o que mais? Você vai confiar no sujeito que é enganoso e corrupto? Você vai pegar a tua vida e botar na mão e dizer, toma decisão, corrupto, toma decisão, enganoso. Entre o desejo de casar com alguém de fora e o princípio de casar com alguém de dentro, ele seguiu o quê? E eu costumo dizer o seguinte, vá atrás do seu coração, só para você ver onde é que o teu coração vai te levar. Vai atrás dele, vai. Seja um homem guiado pelo coração, como você vai se arrebentar. Ele vai destruir a tua vida. Resumindo, pouco tempo depois, Sansão está como? Cego, careca. Careca não era nem tão defeito, né, Juan? Eu acho que não era o seu mal menor, né, Ari? O que você acha? Não era o pior de toda a situação. Isso aí até passava bem, né? Isso aí até passava. Até era qualidade, né? Morrendo. Mas o pior, irmãos, pior, quando você é guiado pelo seu coração, na hora de errar você erra sozinho, mas na hora de colher os frutos dos seus erros, você faz sofrer as pessoas que mais te amam. Quanto mais te amar, mais vai sofrer. Imagina a mãe desse menino, imagina o pai, imagina a família. Você quer ser guiado por coração? Um homem sensato é um homem que tem sensatez, que tem direção. É um homem que é guiado por princípio. Eu estou com vontade, eu tenho desejo, mas eu não vou dar vazão para o meu desejo. Entre meu desejo e meu coração enganoso, eu vou ficar com a palavra do Senhor e com os princípios de Deus. Amém? Meu tempo já está terminando. Maturidade, rapidamente, 3 áreas de maturidade que Paulo diz que nós tínhamos que ter. Na fé, confiando em Deus. No amor, servindo a Deus e aos outros. E na perseverança, saber esperar em Deus. Na fé, doutrina sadia, homem de convicção, um homem são na sua fé. Um homem convicto, um homem firme, fé no lugar certo. Não é o tamanho da fé, aonde que está a fé. Como é importante, irmãos, o homem ser um homem de convicção. Hoje isso é muito raro. No amor, que está a maior fraqueza do homem. Um homem sadio no amor é um homem que sabe amar. Segundo Deus. Irmãos, quando Deus nos criou, se você aprender isso aqui, já valeu a tua inscrição no acampamento, tá? Quando Deus te criou para você amar a Deus e servir a Deus. Quanto mais você amar a Deus e quanto mais você servir a Deus, mais feliz você vai ser. O diabo foi lá, inverteu essa chave, jogou uma mentira no coração da humanidade e boa parte acreditou. Ele disse ao contrário, quanto mais você for amado e quanto mais você for servido, que você vai ser feliz. Então as pessoas dão a vida para ser amado e ser servido. Você quer ter um monte de gente aos seus pés te servindo, achando que isso é o máximo. O casamento é a mesma coisa, irmãos. Quando Deus criou o casamento, Deus te deu essa esposa aí para você amá-la e servi-la. Dá uma olhadinha para o rosto da sua esposa aí, dá uma olhadinha nos olhos dela. Vou olhar a minha. Tem gente que não está olhando, olha no olho aí. Sabe para que Deus deu essa mulher? Lavar minha roupa, pastor? Cozinhar bem para mim? Me servir sexualmente? Talvez tudo isso possa acontecer, mas quando Deus te deu essa mulher, Deus te deu para você amá-la e servi-la. Isso é alguém maduro no amor. Está difícil ainda entender o que é amar do ponto de vista de Deus? Rapidamente eu vou contar uma história que a maioria já conhece, vocês vão ter que ter paciência. O sujeito estava comendo um peixe, deliciando com peixe frito, e alguém chegou e disse: o que você está fazendo? Ele falou: estou comendo um peixe aqui. Ele falou: por quê? Ele falou: porque eu amo peixe, eu amo peixe demais. Ele falou: rapaz, que estranho, né, esse amor seu. Você pegou um anzol, encapou esse anzol, foi lá no rio, enganou esse objeto do seu amor, furou o céu da boca dele, tirou ele do habitat natural, deu uma paulada na cabeça, cortou a cabeça, abriu a barriga, jurou a barrigada fora, passou sal, jogou na frigideira fervendo, fritou, e você está comendo ele. Você diz que você ama o peixe, você ama você não ama o peixe. Irmãos, é nessa perspectiva que muitos homens entram para o casamento. Daí você vê esses relatórios, nós pastores ouvimos muito isso. Você quer separar por quê? Ela não me serve mais. Então você casou com ela para te servir? Não, pastor, ela não atende mais às minhas expectativas.
Que amor que você ama a sua esposa? O amor maduro é o amor que serve. Que serve. E que é prático, viu, gente? Tem que ser prático. Nos mínimos detalhes. Nós temos uma cultura machista de amor masculino, né? Eu tenho aprendido a cada dia. Esses dias eu liguei para um amigo e falei: fulano, tudo bem? O que você está fazendo? Ele falou: estou lavando os banheiros da minha casa. Minha casa tem 3 banheiros, eu estou lavando os 3 banheiros. Falei: cara, que bacana, você está ajudando tua mulher? Ele falou: não, não estou ajudando minha mulher não, estou lavando banheiro. Ué, você não está ajudando tua mulher? Ele falou: não, minha mulher não tem 3 banheiros não, quem tem 3 banheiros é a casa. Como que eu estou ajudando minha mulher? Caso nós somos em 5, todo mundo usa o banheiro, eu lavar banheiro, vou ajudar minha mulher, é obrigação de todo mundo cuidar, todo mundo usa. Falei: rapaz, se soubesse, não tinha ligado para você não. A gente tem essa ideia, né? Quantas vezes eu cheguei de pedalada com a Vera, eu morto de cansado, tomava banho para o sofá, e ela nem tomava banho, já ia fazer o almoço. Falei: mas não é justa essa conta, né? Vamos dividir esse negócio. Irmãos, amar é servir. E servir, como diz Paulo, né? Fazendo para Deus, não para a pessoa. Último lugar, na constância. Poderíamos até falar de Coríntios 13, né? Mas a ideia de um homem maduro é um homem constante. Ele não é um menino, né? Lembra de Efésios, dos dons? Para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levados por todo o vento de doutrina, né? A artimanha dos homens, pela astúcia que induz o erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Um homem constante é um homem que tem um governo da sua casa, tem uma direção para a sua família. Irmãos, eu quero terminar e acho muito importante nós entendermos. Você vai dizer: Paulo, mas como que a gente vai fazer isso? E eu quero terminar com Tito mesmo. Quando Tito, no capítulo 2, é importante você entender que a Bíblia não foi escrita por versículos. Nós estamos aprendendo isso no nosso curso lá do centro, né? Todo livro, existe um contexto imediato, um contexto do texto. E se você perceber, Paulo orientar todas essas questões de uma doutrina, liderança e família forte, o capítulo 2, no verso 11, ele fala como. Porque eu sei que você está perguntando: Paulo, eu quero ser constante, eu quero ser sadio, eu quero ser esse homem, mas como? E a resposta conclusiva da nossa devocional nessa manhã está no verso 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Verso 12, educando-nos, para que renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século de forma sensata, justa e piedosa. Você pode dizer: Paulo, como que eu vou fazer isso? Eu te respondo: pela graça de Deus. Irmãos, nós não temos nós mesmos capacidade para ser isso. Nenhum de nós aqui conseguimos responder ao chamado de Deus por nós mesmos. A graça de Deus, ela é salvadora do inferno, da eternidade, mas também nos salva de nós mesmos. A santificação também é pela graça. Lembra dos Gálatas, né? Não tinha entendido isso. Você quer ser esse homem? A graça de Deus vai te educar para isso.